Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Projeto Reinvente. Nessa segunda parte do Projeto Reinvente eu estarei conversando com mães e descobrindo aí com elas as vivências, experiências, as estratégias que elas estão utilizando nesse período todo que estamos passando, né? Como que está sendo os desafios de trabalhar ou não trabalhar, cuidar das crianças, da casa. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que todas as lives completas vocês encontram no IGTV, aqui no meu Instagram, e também no meu canal do YouTube, Viviane Carnevale. Minha convidada já está por aqui, vamos esperar o pessoal entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. Hoje eu estarei conversando com a Marina, educadora física, ela trabalha com pilates, mãe de 2 filhos. Olha que desafio, hein? Daqui a pouquinho ela vai estar contando aqui pra gente um pouquinho dessa vivência toda na vida dela. Como que será que tá? Tá sendo fácil? Tá sendo difícil? Tá sendo desafiador? Se você também tá passando por esse período de descobertas, de não saber o que fazer de frente, né, a tudo isso que a gente está vivenciando, a todos esses novos desafios que nós estamos tendo que lidar, participe da live. Tenho certeza que todas as profissionais que estão conversando aqui comigo vai trazer um pouquinho da história delas, vai agregar valor na sua vida, até mesmo para você saber que você não está sozinho nesse caminho todo. Sejam bem-vindos. Oi, Paty, o Thiago também está por aqui. Eu vou chamar a minha convidada aqui para já começarmos o nosso bate-papo. Oi, Mar. Oi, Vivi, tudo bem? Bem, e você? Tudo em ordem. Estou me arrumando aqui também. Pronto. É Pronto. nessas horas que a gente vê o que dá. A gente consegue fazer os últimos ajustes, né? Onde tá pegando a câmera, onde não tá, enquanto a A gente não tá ao bagunça. vivo. Normal. Mas eu quero te agradecer, primeiramente, por você ter aceito o meu convite de participar da live. É muito importante para mim compartilhar um pouco também da sua experiência, da sua vivência, e frente a tudo isso, né, que a gente está vivenciando, e poder falar para as pessoas que elas não estão sozinhas, né, nesse desafio todo, nesse novo que a gente está vivendo hoje. E eu vou pedir, Má, para você se apresentar para a gente, para quem não tem o prazer de te conhecer. Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, acho a sua iniciativa fantástica, que é importante a gente começar a sentir que não é só você que tem dificuldade em casa, não é só você que está tendo que se readaptar, criar o novo normal, a nova realidade, a rotina, que mudou, acho que para todo mundo, não importa se tem filho, se não tem filho, o tipo de trabalho que faz, mudou muito essa rotina, isso é um fato, né? Para todos nós. Então, agradeço a oportunidade e o convite. Então, eu sou formada em Educação Física, trabalho com Pilates há mais de 10 anos. Vim para o Pilates porque eu fui fazer aula para fazer uma reabilitação do joelho. Gostei, me apaixonei, fui fazer o curso e estou seguindo a trilha aí do Pilates já fazem mais de 10 anos, 8 anos com o meu estúdio. Então, a gente montou um estúdio, tem uma rotina super light, né? Só que não Exatamente. Antes da pandemia, mas essa minha formação é essa. Fiz um curso de pós-graduação na GV, na parte para marketing, para essas coisas, para poder entender como faz a parte financeira e marketing do estúdio. Então, foi uma pós bem legal, que me ajudou bastante a saber os caminhos que a gente tinha que trilhar para o estúdio deslanchar e estar aí firme e forte até hoje.
E esse foi a minha base para estar aqui hoje. Para estar aqui. Que legal, Mar. E conta um pouquinho pra gente, antes de essa pandemia, tudo isso começar, como que era a sua rotina? Como que era o seu trabalho, crianças, enfim, né? Então, a nossa rotina era assim, aqui em casa, eu e o Marcelo, a gente trabalha juntos, então a gente é um casal que acorda juntos e dorme juntos, trabalha o tempo inteiro, acho que só quando ele vai para home care que a gente fica longe. Então, ele acordava 5 e pouco da manhã, a primeira aula dele era às 6 da manhã, a família inteira ia para o estúdio, e lá eu preparava o Enzo, arrumava o Enzo para levá-lo para a escola. Então, eu programava minhas aulas para começar a partir das 7h20, ou 7 horas para deixá-lo na escola. A gente teve a oportunidade da escola permitir que a gente entregasse o Enzo 6h40. Então tinha dia que eu conseguia dar aula às 7. Então isso foi bem legal. E aí eu passava a manhã inteira dando aula, chegava perto do meio-dia, ia buscar o Enzo, almoçava no estúdio, depois da tarde já ficava lá, porque toda a parte financeira sou eu que faço, então fazia a parte financeira, tinha algumas aulas à tarde e à noite entrava naquela loucura de aula até 8h30, 9h30, depende. Tinha dia que o Marcelo ia até 9h30. Eu normalmente acabava 8h30. Mas o Mar tinha vezes que tinha aula até 9h30. Aí a família voltava para casa. Nisso surgiu o Beto, que é o meu bebê que hoje tem 11 meses, e ele entrou na rotininha também. Uma loucura. Eu acho que na vez dele eu ainda fiquei mais tempo em casa. Eu fiquei quase 40 dias sem trabalhar. Na doença eu voltei um pouco antes. Do Beto eu consegui ficar em casa, descansando. Minhas alunas entenderam, arrumei uma profissional ótima para ficar no meu lugar. E elas aguentaram um pouco. Então, e o meu perfil de trabalho trabalho com maioria mulheres, acima de 40 anos, e elas são muito fiéis. Então, as minhas alunas estão comigo em média 8 a 10 anos cada uma. Então, já faz muito tempo que eu tô com elas. E aí a rotina da pandemia era essa. Antes da pandemia, vim em casa só de passagem. A casa vivia arrumada. De vez em quando ficava um pouco suja, mas estava sempre em ordem. Era diferente, né? Eu fazia comida na janta, levava para o estúdio, esquentava lá. E assim a gente vivia mais lá do que aqui em casa. Essa é a rotina. Em casa, né? Lá ainda só não tinha dormia. um quartinho para vocês dormirem. Pois é, já sugeriram para a gente fazer um quartinho, mas eu falei, não, eu vou voltar para casa, né? Mas era assim, uma rotina bem puxada. Deixa eu só falar um oi pro pessoal que tá chegando aqui, Má. A Ângela tá por aqui, a Pati, a Bonita A do Vivi. Vivi. Má, o que você usou de estratégia ou como que vocês conseguiram driblar esse período que a gente de pandemia, de isolamento, porque aí o estúdio teve que fechar por conta do distanciamento. Como que vocês conseguiram continuar trabalhando e no meio disso tudo que estava acontecendo? Olha, Vi, foi assim uma loucura, porque quando chegou a notícia que a gente tinha que fechar, eu perdi o rumo. Eu falei, eu vou fazer o quê? Que eu conheço o perfil das minhas alunas. Se eu filmasse a aula e enviasse para elas, elas não fariam. Tá. Então, e eu sou uma pessoa super tímida, não ia gostar de ficar filmando, postando, não é a minha praia. E aí eu conversei com o Giga, o Leandro, você deve conhecer, fez faculdade com a gente, vi que ele estava fazendo aula online e falei, amigo, como rola isso? O que eu faço? Isso dá certo? Ele falou, dá certo. Faço pelo WhatsApp, monto os exercícios, vai conversando, você vai ter que falar muito, corrigir muito o que está acontecendo, mas você tem que estar bem posicionado, pedir para posicionar bem o celular, mas dá certo, vai que dá certo. Tá bom. Aí naquele dia, era uma sexta-feira, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Vou avisar minhas alunas que segunda vai estar fechado. Aí mandei um áudio para cada uma delas, falei, gente, vai estar fechado por isso, isso, isso. E eu vou dar aula online. Vocês estão fazer aula pelo WhatsApp? Todas, sem exceção, fizeram. Aceitaram. Uau. Acho que uma demorou para começar a fazer, porque estava enrolada com o trabalho dela, porque o trabalho dela realmente solicitava mais. Nessa época de pandemia ela trabalhou mais, ela tem o mercado, então ela precisava trabalhar mais. Então ela levou um mês para começar a fazer aula.
E aí eu comecei a dar aula para as minhas alunas. A rotina de casa ficou uma zona, mas a gente foi se virando. No início, a criança gritando aqui, se acode um, vai. O Marcel me ajudava bastante, que ele levou um tempo para assumir as aulas dele, ele ficou um tempo mais desligado, porque a aula online vai muito do perfil do cliente. Sim. E o meu perfil de cliente é completamente diferente do dele. Esse é o lance do personal que dá muita diferença, né? São alunos, quem está comigo é de um jeito, quem está com ele é de outro jeito. Entendi. Então ele me ajudou muito nesse início, porque o Enzo teve férias, mas depois começou a escola. Então começou a juntar as coisas, que aí era a escola, a casa, as aulas e toda a rotina. E o bebê, né? Que o Beto ainda era um bebê, é um bebê ainda, né? Sim. Mas foi bem puxado, só que a gente foi conseguindo se adaptar. O primeiro ponto assim que a gente aprendeu foi, não adianta dar valor em tudo. Tá. Você não pode se pegar, eu quero ter uma casa limpa, quero ter uma casa em ordem. A gente optou em sobreviver bem. Porque enquanto você via as pessoas postando, ai, tô com tédio de estar em casa, a gente não tinha tempo de respirar. Porque a gente tinha que dar conta de tudo, mas a gente desencanou da casa, sabe? Ah, a hora que dá eu cuido, a hora que não dá também não vou estressar. E aí a gente começou a conviver melhor. A criança, o Enzo, que era o mais velho, levou um mês para se adaptar à rotina, um mês brigando muito com a gente, um mês muito difícil. As aulas eram insuportáveis, era aquele coisa assim, acho que toda mãe passou por isso. A gente tem vontade de tacar o computador longe. Mas tudo foi se adaptando, entendeu? Então hoje o Marcel voltou, a gente já está no esquema de fase amarela, né? Então voltou a funcionar o estúdio. Eu não tive coragem de voltar. Minhas alunas estão muito adaptadas às aulas e a gente tem medo do contágio, né? Eu tenho 2 crianças, preciso levar os 2. E aí eu acho que eles são fonte de transmissão, né? Não me preocupo deles pegarem, porque acredito por ser criança a chance de ter uma sequela maior é menor, mas medo da transmissão. Então a gente optou em ficar em casa. E aí a gente teve que se readaptar de novo, porque eu não tinha mais o Marcel em casa. E aí foi de novo. Porque aí como você faz comida? Aí eu arrumei uma pessoa para cozinhar que vem, passa um cardápio para mim, eu escolho a comida, ela passa a lista de compra, sai, compra tudo, eu compro para ela, ela vem, busca e traz tudo congeladinho. E me ajudou um monte. Então, tipo, dá 11 horas, eu jogo a comida no forno e aí você cria rotina. Eu acho que o mais maravilhoso da gente, seres humanos, é que a gente é capaz de se adaptar a qualquer coisa. Verdade. Então, assim, foi cansativo, é cansativo, mas hoje, depois de tanto tempo, já virou um novo normal. É a nossa rotina. Sim. Então, assim, eu às vezes estou dando aula e estou dando comida para o Beto, ou mamá. A aluna nem reclama, porque faz parte. Entendeu? É a nossa rotina de aula. Então, assim, a gente foi indo. Então, foi bem legal. E mesmo na pandemia, em vez da gente perder cliente, a gente ganhou cliente. Eu consegui 3 alunos novos. Então, foi bem legal essa oportunidade de ter dado certo, ainda pegar mais aluno. Para encaixar nos horários, né? Já tá naquela fase, o pessoal fala, não, agora não dá, agora tá tudo redondinho. Mas assim, a gente consegue. O que eu descobri é que não adianta a gente ficar encanando com detalhes, a gente tem que viver. Programa o que é mais importante e vai. Sim. Que foi o caso de vocês. Vocês priorizaram o trabalho e as crianças, a casa dá-se um jeito, né? A comida, contrata alguém ou compra marmita ou sei lá, alguma coisa pronta para se virar. E o Marcel também começou a dar aula online ou ele ficou aguardando a volta da... Ele deu o perfil dos alunos dele, então assim, alguns alunos fizeram aula por vídeo, tipo ele filmava as aulas, ele com o César, o Guilherme e tal, do pessoal da Evice, então eles fizeram aula em vídeo no início, alguns fizeram online e outros não quiseram fazer. E a nossa maior preocupação como empresa era esse cliente que não estava fazendo, porque a gente trabalha com planos, então eles estavam pagando e não estavam fazendo. Isso pra gente foi uma preocupação muito grande, porque como que você está pagando por um produto que você não recebe?
Sim. Então agora que voltou, o Marcel já... Por isso que o desespero dele voltar o quanto antes, para poder resgatar esse aluno, para ele poder fazer, repor essas aulas. E a gente combinou, ó, tudo que você tiver de aula para repor, você vai repor antes de renovar o pacote. Mas é muito perfil de aluno. Então, o Marcel tinha uma agenda bagunçadíssima, tipo um cedo, o outro no meio da tarde, à noite, de fim da noite, era tudo bagunçado demais. As minhas mantiveram o mesmo horário. Pô, se elas estão há 10 anos, 8, 10 anos comigo, imagina o quanto que não são sistemáticas, né? Elas me conhecem. Tipo, se Exatamente. caía a conexão, já até fazia o exercício que já imaginava que ia vir, entendeu? Qual era a sequência que vinha É, depois, né? Mas mais ou foi menos assim. surpresa, né? E foi surpresa para você essa, porque você acabou de me falar que as suas alunas têm mais de 40 anos. Parte do princípio que, assim, vou falar por mim, eu apanho nessa nova tecnologia toda aí, né? Que o Enzo tira de letra, né? Com Sim. certeza, né? E são mulheres que já estavam com você no presencial há muito tempo. Foi surpresa para você essa adesão de todas essas alunas no online? Foi por ser online, entendeu? Eu tinha muito receio de como elas iam mexer com essa tecnologia, né? Então eu dou até risada, porque se você passar um dia comigo, você vai ver, cada uma tem um posicionamento do celular. E eu me viro do jeito que tá. Eu não sou nem louca de passar algo muito cheio de novidade para uma aluna que tem mais de 60 anos, que o celular dela está posicionado de uma forma que eu não vou conseguir ver tudo. E porque eu sei, se eu começar, vira para cá, dá 3 passos, vai, ela não vai fazer. Entendeu? Então, a minha estratégia foi, vocês têm que se sentir confortáveis. Então, cada uma posicionou o celular do jeito que dava, do jeito que estava melhor para elas. Eu ia tentando enxergar, a gente foi se adaptando. E hoje elas estão fazendo numa boa. E para mim foi surpreendente. Eu tava com medo, né? Que você fala, meu, o que vai acontecer? Como vai ser? E foi muito bom. E um dia a Paty ainda falou para mim, ela falou, Marina, mas a aula online você trabalha muito mais, né? Porque você não para de falar, que ela ficou aqui um dia comigo, ela falou, Marina, tem que dar orientação o tempo todo. E eu nunca tinha parado para reparar nisso. Mas a gente se diverte muito, né? Porque a gente é amiga, então zoa, brinca, fala besteira. É assim que a gente vai tocando as aulas, né? Para não ficar Acaba, maçante. isso que eu ia falar, acaba ficando leve, né? Por tanto tempo de contato e de intimidade que já possui, né? Porque o Pilates ele é um pouco mais individual, é um pouco mais eu, você, no máximo mais uma companheira ali. Então torna o vínculo muito mais próximo do que uma academia, por exemplo. Você vai, conhece um Sim, monte de gente, mas não conhece ninguém, né? No final, assim. O Pilates ele é mais próximo, então isso acaba que facilita um pouco, né, mais esse contato, essa. sim. E a gente lá no estúdio, a gente trabalha só com aula individual. Então, Tá. assim, o Marcel, o máximo que vai ter assim, o Marcel com uma aluna, eu com outra, a Laís trabalhava com a gente com outra, então era aqueles alunos do mesmo horário. Mas é sempre Certo. muito professor ou aluno. E é uma faca de dois gumes, né? Ou o aluno te ama ou ele te deixa. E com o tempo de convivência, a gente gera um carinho, uma parceria muito grande. Então, eu acho que as minhas alunas hoje, todas essas estão comigo, a gente tem mais que a relação de professor-aluno. Só que assim, nos primeiros 15 dias de aula, eu olhei e falei, cara, a criatividade travou. E agora? Aonde eu vou? E aí eu peguei e falei para Marcelo, ó, vou comprar a TheraBand, que é aquela faixa elástica grande, e mini band, e vou dar para minhas alunas. Ele falou, oi, você tá louca? Eu falei, Marcelo, eu preciso trabalhar, cara. Eu não vou conseguir só, coitado, elas vão me matar, porque, imagina, tem aluna que faz 3 vezes na semana, só solo, né? Haja paciência, haja amor pela professora, né? Falo que elas são guerreiras, né? E aí eu comprei, mandei para elas e aí ajudou muito na aula, porque aí eu consegui variar um pouco o exercício, porque Entendi. como eu já fui aluna, é muito chato você fazer tudo igual todo dia, entendeu? Então não rola. E aí eu mandei para elas, elas adoraram, a gente fez uma cartinha, tal.
Só que era um negócio para 40 dias, né? Ah, tantos meses já, né? Então, né? Ah, já comprei tudo novo, já falei para elas, agora eu vou mandar as novas, que tá tudo velho, porque eu comprei uma, eu nem sabia o que era, né? Ah, e a hora que chegou, eu falei, nossa, acho que é meio duvidosa, né? Mas há 40 dias. Não, já comprei tudo novo, já estou começando a reenviar de novo. É. Porque eu tenho que deixá-las com qualidade, né? Exatamente. E talvez, dependendo de como está a situação, é kit que elas vão trazer para aula agora, né? Cada um com o seu, né? Para É, não e ter elas não querem repetição. voltar, Vivi. As Não, minhas alunas não querem voltar. Enquanto não tiver vacina, tá sim, bem difícil, assim. Eu não quero. Se falar pra mim assim, a minha aluna falar pra mim, ó, Má, eu quero voltar amanhã, tudo bem, eu vou arrumar alguém pra ficar com as crianças, eu vou, numa tá. boa. Porque os meninos não podem ir, mas elas não querem. Ainda mais que aí você fala, tem que ir de máscara. Ai, treinar de máscara, já fala assim, é difícil. É Então difícil. elas não estão muito a fim de voltar. Elas falam que elas demoraram para adaptar a fazer assim e que hoje elas gostam. O retorno que elas estão dando é, não preciso pegar carro, eu tô pronta. Tem aluna que fez aula de pijama já, então Entendi. à vontade. E eu falo sempre que, assim, eu faço atendimento online, né? Então as pessoas realmente elas estão mais à vontade. Elas muitas vezes estão em casa ou estão no escritório, no trabalho que tem aí uma privacidade para poder ser atendido. E não tem isso, porque assim, eu moro numa cidade pequena, Rio Claro já é uma cidade um pouco maior, já dificulta um pouco o trânsito. Para quem mora em grandes centros, você ter a facilidade do atendimento online de qualquer coisa que possível na sua casa, na minha visão, é uma vantagem muito grande. E sabe o que aconteceu com a história de atendimento online? O Marcel recebeu uma mensagem de uma aluna dele que tá morando em Orlando. Ela falou, Marcel, você tá dando aula online? Ele falou, tô. Ela falou, eu quero fazer. Porque ela falou, aqui eu não me identifiquei com ninguém. E aí ela começou a fazer, faz 4 vezes por semana, e é uma aluna muito querida, morou anos aqui no Brasil, foi aluna dele muitos anos, e a gente ficou super feliz, porque é a facilidade do online. Agora teve feriado, a gente, na pandemia, a gente definiu que a gente não ia parar. Então, tipo, tem feriado, eu já estou em casa. Por que eu vou não dar aula no feriado? Sim, Então, sim. se o aluno está disponível, eu vou dar aula. Então, esse final de semana a gente estava fora, a gente deu aula de onde a gente estava. Então, esse é o bom do Entendi. online, né? Que você consegue estar Exatamente. disponível para o seu cliente. E em qualquer parte do mundo, né? Você consegue, o leque, o seu nicho se torna muito maior, né? Porque você pode Sim, atender pessoas de outros países, de onde você está. Você estava até num lugar lindo esse final de semana, eu acompanhei as fotos. Lugar tão maravilhoso. gostosinho, né? E é ótimo para dar aula, né? Porque é super inspirador, né? Assim. Sim. Daí você pergunta, pega o Wi-Fi? Aí a dona de lá falou, ai, pega, mas pega super. Então o Marcel deu aula na sexta, quando a gente chegou, e eu dei aula ontem. Ai, delícia. Falei pra aluna, ai, que vista feia. Ela falou, nossa, que gostoso. Então, assim, é bom. O online, ele vai, a gente consegue assim, você viaja, o aluno vai viajar, você fala, ó, se você tiver tempo, dá pra gente fazer aula. Então eu percebi assim, diminuiu muito o número de faltas, o número de Tá? atrasos, porque sou eu que chamo, né? Então, Sim. eu, meu horário, A assim, eu sou metódica. Entendi. E a Então, pessoa acaba como se programando mais, né, Má? se ela tá em casa, não tem muito o que atrasar. Então, às vezes ela tá É, estendendo uma roupa, já aconteceu, tá no meio da fala, ó, só vou ali desligar o fogão. Ah, vai lá, eu também. Às vezes, falo, calma aí que eu vou desligar o feijão. Eu vou lá, desligo o feijão. Ah, eu vou trocar a fralda aqui, ó, você vai fazendo, conta 10. E a gente faz assim. Então, assim, deu super certo. Foi assim, eu achei que ia ser a visão do inferno, achei que ia ser muito difícil, tava com muito medo. Acho que todo mundo sentiu medo dessa realidade. A gente se apertou financeiramente uma fase, o início, né, até tudo se adequar, sim. mas no final ficou muito bom. A gente precisou mudar o estúdio de lugar. A gente optou em mudar para um lugar mais para o centro, dar uma repaginada, porque eu acredito,
e eu vi uma vez também de uma aluna muito querida que no meio da pandemia, no meio da crise, que você tem que se reinventar e sair por cima. Então, assim, eu não posso mudar o meu foco, não posso mudar o meu público, mas eu tenho que conseguir melhorar. Então, a gente mudou o lugar que a gente estava, foi para um outro lugar, que ele é menor e ao mesmo tempo maior. As salas ficaram maiores e o espaço de jardim, essas coisas, a gente hoje não tem mais. Então, a gente tem salas maiores, fez uma decoração fantástica, a gente pegou uma arquiteta muito boa, fez todo um projeto. Então, a gente precisou mudar tudo e foi bom, porque a gente, com essa mudança de lugar, o que a gente decidiu? Agora é só a Marília e o Marcel. Agora chega de locar, porque a gente sempre trabalhou com locação de sala. E o comprometimento das pessoas muda muito. Então, assim, eu sou de um jeito, você vivia de outro, a fulana vai ser de outro. Então, quando a gente mudou para esse lugar, a gente optou em viver eu e o Marcel. Tem o César, que está na parte de cima do lugar, a gente continua com a nossa parceria, mas é a parte dele e a nossa parte. Então, assim, eu não tenho locação de sala para nenhuma outra especialidade. A sala de fisioterapia hoje é só do Marcel, é focada para físio, o Pilates é só nós dois. Amanhã ou depois por alguém, não sei. Mas, teoricamente, a gente decidiu não depender de ninguém, Vivi. Então, a pandemia ensinou, porque a hora que deu a pandemia, todo mundo recolheu. A conta ficou pra gente, entendeu? Sim, exatamente. Então, foi assim, aquele boom, bateu assim, desalugou sala, quem não tinha cliente deixou de ter, e aí, não vou, não fui, e a conta ficou. E aí a gente falou, bom, então vamos rever. Sim. Vamos viver do nosso, vamos trabalhar pra gente. Exato. Então isso foi uma mudança muito séria que a pandemia trouxe pra gente. A gente reveu nossos conceitos. Porque a gente vinha numa pegada de trabalhar 15 horas por dia para pagar conta que às vezes não era nossa. Entendi. Entendeu? Então a gente não queria mais isso pra gente. E aí com a pandemia também a gente viu a importância de ficar com as crianças. Sabe, a vivência que eu tô tendo hoje com o meu mais novo, eu não tive com o mais velho. Meu mais novo passa o dia inteiro comigo. Isso é muito bom. A gente tá falando das coisas difíceis, mas tem a parte muito boa. Sabe, ficar com eles o tempo todo, de vez em quando você fica descabelado, gritando, pancando louca. Mas é muito bom. O vínculo tá maior, o carinho tá maior, tá tendo uma relação muito positiva, assim. A gente tá muito contente, a família tá mais unida. Acho que meio a dificuldade a gente, graças a Deus, se uniu. Os 5 porque tem o jabuti também. Eu ganhei um jabuti no meio da pandemia, eu ganhei um jabuti. Eu vi. Tem um jabutizinho. Então, foi muito bom, sabe? A gente se uniu bastante e reviu todos os conceitos, sabe? De tudo. O que é prioridade, o que é bom, o que a gente precisa. Então, essa parte, assim, foi fantástica. Eu não posso reclamar dessa fase da pandemia, não. Acho que a gente se reinventou, buscou, se uniu e graças a Deus não teve contato com esse vírus horroroso, isso, né? E esperemos que não tenhamos, né? Deixa eu só falar um oi aqui. A Vivi tá falando que somos duas queridíssimas que remete a café e boa prosa. Obrigada, Vivi. A Tati tá por aqui. A Tânia, o Serginho, meu primo, sejam bem-vindos. Mar, você nos contou aí toda essa reflexão e todos os desafios que vocês fizeram na parte profissional, né? De tudo isso que vocês reviram e hoje coisas que vocês pesaram e identificaram que tem mais valor, ou seja, tem um estúdio para vocês. Já que tem que trabalhar 15 horas, que sejam 15 horas vocês trabalhando e vocês provendo, né, tendo fruto disso. E as crianças no meio de tudo isso? Como que foi essa adaptação com o Enzo? O Enzo já está com quanto tempo, Mar? Quantos aninhos? O Enzo está com 6 anos, indo para 7, e o Beto com 11 meses. O Enzo, o que a gente tentou fazer com ele? A gente seguiu à risca o que a escola pediu, manter o horário de aula da escola e uniformizá-lo para fazer as aulas. Então, assim, a gente tentou manter a rotina mais próxima do normal. Então, ele dorme cedo todos os dias, desde o dia que eu aprendi que ele precisava dormir cedo.
Ele dorme cedo, já antes da pandemia, continua dormindo. Ele acorda super cedo, que é a rotina dele. Aí ele vem, a gente dá o tempo dele, ele toma o café e tal, e vai pra aulinha dele. Aí faz aula, hoje ele faz aula sozinho. De vez em quando eu grito, né? Tô aqui e falo, vai, faz isso aqui, presta atenção, que ele viaja. É normal, né? Criança distrai. Mas ele, pelo incrível que pareça, ele tá na fase de alfabetização e ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo a ler, ele tá aprendendo as continhas, tá indo super bem. Assim, a gente tá bem contente com a escola, com tudo. Então ele entrou. Nessa parte assim foi bem. Aí começou muito ócio à tarde, né? Então é Netflix, aí vai, sai para brincar. Aqui a gente tem o privilégio de estar no condomínio e as crianças brincam na rua. Não tem área, tipo assim, parquinho tá fechado, mas a rua eles podem brincar. Então ele ficou muito, a gente deixou bastante ele brincar na rua. Então ele entra e sai, brinca muito de imaginário. Sofreu no início, hoje ele está acostumado com essa nova rotina. Então, hoje a aula de música dele é online, ele quis fazer. Quando era vídeo gravado, a gente optou em não fazer, porque ele precisa do mínimo de contato, né? Então, quando é ao vivo, assim, rola. Então, ele está fazendo. E agora a gente começou com a aula de futebol presencial, mas aqui no condomínio. Entendi. Porque a gente sentiu que estava com muita energia ainda, sabe, sobrando. E a gente fica preocupado, porque, né, eu tenho medo da consequência que isso possa dar mais pra frente. Mas a relação com ele melhorou muito. Então a gente, no início foi difícil, aí ficou uma fase muito boa, aí passou de novo para uma fase difícil, e agora estabilizou de novo, ficou boa. Mas eu acredito que isso é natural, com ou sem pandemia, os altos e baixos para as crianças é complicado. Faz parte, né? Não tem, né? Criança, educação é um exercício diário, chato, cansativo, porque é mais fácil é falar assim, né? Eu até brinquei, que eu falei, nossa, entendo tanto essas mães que deixam fazer tudo, porque, pelo amor de Deus, quando você está em casa fazendo outras coisas é difícil. Mas a relação ficou muito boa. E com o Betinho, por ser nenê, ele é o que está menos sentindo, ele está sendo privilegiado, né? Porque ele fica o dia inteiro comigo. Então, e ele teve a oportunidade de ter uma relação melhor com o pai, porque quando o Marcel está em casa para eu poder fazer as coisas, fica com ele. Então, ele dorme com o pai, coisa que o Enzo não fazia. Ele fica bem, ele... Tipo, o Marcel tá mexendo na grama, ele vai lá mexer junto. Então, assim, para ele, eu acho que de todos nós da família, ele foi o mais beneficiado, porque ele é um bebê e ele teve a atenção de todo mundo. E tem um mês que eu pedi ajuda para a Paty, nossa amiga, eu falei, amiga, vem me ajudar? Então ela vem uma vez por semana, ficar umas 2 horinhas com os dois para eu poder fazer a parte financeira do estúdio, porque realmente a gente não dá conta, não tem como, não consigo. Não. Porque a hora que um dorme, não tem, a hora que dorme você vai fazer o quê? Vou cozinhar. Aí ficou, então não dá. E essa parte financeira, você tem que estar 100% focada, né? Às vezes muito mais do que das aulas, porque das aulas já é uma rotina que você já esquematiza na sua cabeça, eu vou dar essa atividade para essa aluna, essa atividade para essa, mas o financeiro, se você deixar uma pontinha solta, pronto. Você já se perdeu tudo, né? E criança em casa tá sempre querendo atenção, né? Principalmente o Enzo, que é maiorzinho, é esse entra e sai, tô com fome, quero um lanche. O dia inteiro. Né? Exatamente. Não, a gente começou no início da quarentena, rolava 2 bolos por semana. A gente fazia bolo e durava 24 horas. Era eu e ele comendo bolo. Agora que a gente tá voltando ao normal. Mas assim, uma estratégia que eu tive que fazer, eu sento todo domingo ou segunda de madrugada, assim, cedo, e monto as aulas da semana inteira. Tá. Porque como é aula solo, a gente tem uma variedade de exercícios pequena. Quando era lá no estúdio, eu montava, qual que é o meu objetivo? É esse. Então eu tenho toda aquela gama de aparelhos, eu conseguia trabalhar em cima do meu objetivo. Eu montava só os objetivos de aula que eu ia trabalhar com o aluno. Hoje eu preciso montar o exercício. E ainda mais que a criança solicita, você fala oi para ela, você já esqueceu qual que é o próximo. Então se eu não tiver aula montada, eu olho para você e falo, bom, agora, então não dá. Então eu tenho, se você chegar aqui em casa, tem papel pela casa inteira, com umas anotações
só eu entendo, mas a aula de cada um, porque senão eu vou dar tudo igual. Certeza. É, e perde, aí você acaba que não lembra o que você deu essa semana ou o que você deu na segunda para não repetir na quarta, então você tem que achar aí um jeito, né, de pelo menos dar uma diferenciazinha, assim, de uma Sim, coisinha ou outra, né, para não ficar tão monótono. sim, com Mas, e certeza. você falou aqui, a Silvinha tá por aqui, a Tatiane também, o Macaco Roxo. Oi, gente. Você já falou um pouquinho sobre isso, de tudo que vocês tiraram de aprendizado, né? A mudança do estúdio e tudo mais. Você acha que hoje suas alunas estão super no online, estão gostando, estão se adaptaram? Você acha que é o futuro? Só aula online? É. Ou assim, uma boa parte ser online e o presencial vai ficar para alguns casos assim, crônicos, alguma coisa assim mais focal. Olha, Vivi, eu não tenho uma visão tão aberta. Não, Vou dizer assim para você que tanto as minhas alunas quanto eu, a gente sente falta do contato. tá, O online eu acho que ele vai entrar pro meu futuro, tá? Vou pensar assim, não pro geral, vou pensar na minha realidade, como uma sim, ferramenta de facilitar a vida do meu aluno. Então, tipo, a Vivi vai viajar, vai passar 3 meses fora, vai ficar sem fazer? Não, Vivi, nós vamos continuar treinando. Esse final de semana eu vou para tal lugar e vou ficar na minha mãe mais uma semana. Não, vamos manter o treino. Hoje a babá não veio. Pô, tudo bem, vamos fazer online. Nossa, eu tô aqui saindo do consultório, não vai dar tempo de chegar. Pode ser online daqui? Pode. Então acho que vai ser uma ferramenta para evitar faltas. Vai ser uma tá, ferramenta para agregar o nosso serviço. Mas o cliente, a gente precisa do contato. tá. Porque a gente, quando está aqui no online, eu não estou sozinha com você. Eu tô com a criança gritando, seu marido está passando, não sei quem está ali. E o aluno no personal, ele sente muito a necessidade de poder conversar. Então a É, gente não faz só o Pilates. Mas eu até sempre brinquei com os professores que trabalharam comigo. Dar aula de Pilates boa é obrigação de todo mundo. exato, Qual que é o seu diferencial? É a forma que você vai tratar o seu aluno. O seu aluno não exatamente. é mais um. Então essa é a nossa proposta de trabalho na Sunset. Então o cliente que vem, ele sabe que ele não é mais um. Então quantas vezes o aluno chega, senta, em vez de fazer aula, senta ali e precisa conversar. Que às vezes até Sim, chora, o que for, porque está passando por algum problema. A gente passa por todas as fases junto com eles e eles com a gente também. Então eu não acredito que esses alunos fiquem online para tá. sempre, sabe? Não vejo que, não, agora eu vou ficar assim. Não, acredito que não. Acredito que eles sentem falta, que a gente tem o nosso ritual, que a gente chega, toma o nosso café. Então, cada aluno que chega, vamos tomar um cafezinho? A gente toma o nosso cafezinho, vai embora. Então, assim, isso é uma coisa nossa. Ao longo desses 8 anos de estúdio, a gente criou vários formas, carinhos, detalhes da nossa rotina que vão além da aula. E eu acho que o cliente hoje, o que eles mais sentem falta é disso. Então, acho que eles voltam sim para o estúdio, mas vai me dar uma ferramenta para a gente não ter falta. E que Entendi. para quem trabalha com plano, com personal, é ótimo não ter falta, porque se tem falta, não tem resultado. Não adianta É, você faltar e eu falar, tá bom, a aula tá paga, ou não, ela não quis repor, o problema é dela. Não, porque se não tem resultado, você não faz mais. Você me larga, exatamente. entendeu? O É, aluno só se fideliza a você se você respeita ele. Você respeita o dinheiro dele, porque ele está pagando, não é barato. Então ele precisa sim, ter o retorno. Eu não posso ter descaso nem com o corpo dele, nem com o pagamento dele. Então eu acho que o online vai me ajudar nisso. A facilitar o cliente quando ele não puder vir e fazer a aula. Mas elas eu acredito que não fiquem. Tem uma ou outra que ainda fala, para mim eu acho que vai dar para eu ficar. Tem uma que está fazendo aula no horário do almoço, aí ela toma sol, faz no sol. Se ela quiser, essa opção a gente vai manter, isso é fato. sim. A Sunset não vai tirar essa opção online, vai ter sempre.
O aluno que quiser, seja de fora, de outra cidade, não importa, a gente vai manter, isso vai continuar. Acho que isso entrou para ficar. Mas não acredito que a gente vai viver só assim, entendeu? Ele acho que vai ser um a mais. Posso amanhã atender, vai Vivi e fala, quero fazer. Não, tudo bem, a gente começa, faz, a distância não tem problema. Mas não acredito que a gente vai viver só disso, porque o contato do dia a dia é muito importante. Principalmente para essa faixa etária que eu trabalho. Quando chega assim nos 60, então elas precisam do dia a dia, né? Da conversa, do contato. E entre elas também, que é super gostoso. A turma faz um... Sim, exatamente. Porque Mas... é o jeito delas também saírem um pouquinho de casa, né? Dar uma voltinha, chegar no estúdio, ver pessoas, interagir, né? Não que o Pilates não faça um papel na vida delas, mas tudo isso que está em volta ajuda ela a evoluir em todas as áreas, né? Sim. O que a gente sempre acreditou é que a atividade física, ela não pode ser o primeiro ponto. Porque não é todo mundo que gosta. A gente conhece as pessoas que gostam, ponto. Mas se você olhar para minhas clientes, se fizer uma enquete com todas elas, você gosta de atividade física? Não. Eu gosto de ir lá no estúdio, eu gosto do Marcel, eu gosto da Marina, eu gosto de ver a Jamile, que é a nossa secretária, que todo mundo sempre gostou. Então, assim, as pessoas gostam de outras coisas, porque atividade física não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta. Então, você tem que fazer a pessoa gostar do restante, e aí ela faz atividade física, ela não percebe, entendeu? E a gente tem que sentir o feeling. Tem aluno que é bom pra caramba, só que se cansar, ficar ofegante, ela não vai voltar. Então, ela vai fazer o exercício, só que ela pode sentir que ela tá cansando. Então, tem todo esse detalhe. E que no online a gente perde bastante. Você não consegue ter esse feeling que a pessoa está cansando, você não consegue ver se você pegou muito pesado, se está muito leve. Por mais que você se esforce, eu percebo que é mais difícil. Assim, para a gente sentir essa sensibilidade do que está acontecendo é mais difícil. Então, eu acho que elas vão voltar e a gente vai continuar nos dois. Que é muito bom. No final foi um aprendizado novo que veio para agregar, né, Mar? Veio. Eu vou falar para você, Vivi, uma coisa, quando aconteceu tudo isso, eu falei pro Marcel, eu não trabalho mais igual antes. Então, hoje, o estúdio, quando voltar a funcionar, eu não vou ficar lá mais à tarde. Hoje, na minha grade de alunas, eu começo 5h30 da tarde. Então, da hora do almoço, eu vou vir na minha casa almoçar e vou ficar com o Enzo e com o Beto até 5h30. Marina tem... Não vou. Já avisei pro Marcel. A gente pode amanhã colocar um outro professor ou ele vai. Sim. Eu não vou. Eu tenho... Assim, o que eu mudei na quarentena? Eu quero viver. Eu quero ter vida. Quero curtir a minha casa. Quero curtir os meninos. Quero poder arrumar. Sabe, uma das coisas que olha, coisa mais tonta, mas que eu mais gostei, que eu consegui fazer na quarentena, colocar todos os dias a minha toalha no sol. Olha que delícia. Eu não fazia isso, porque você sai 5 da manhã, você vai lembrar de pôr a toalha no sol? Não vai, você tá nem ligando pra toalha, aí você vai tomar banho, ela tá úmida. Agora, é um prazer, assim, da quarentena, vou falar pra você, foi uma das melhores coisas da quarentena, foi poder tomar banho com a toalha cheirando o sol todos os dias. Olha que coisa pequena. Mas é fantástico. Mas a gente aprendeu nisso tudo, assim, a valorizar exatamente as coisas pequenas, né? O quanto, por exemplo, minha mãe é da faixa etária de risco. Então, o quanto ir visitar os avós, os pais, né, as pessoas mais de idade, o quanto isso é importante. O quanto você ficar com os seus filhos e acompanhar, mesmo que seja um pouco, o crescimento deles, ao invés deles ficarem o dia todo no estúdio com você trabalhando ou na escola sem você estar com eles por perto, né? O quanto a gente acaba gostando da nossa casa, do ambiente da casa, do quanto ela começa a ser... fraterna, ser acolhedora. Antes era só para dormir e tomar banho e agora tem, né, todo aquele aconchego. Então,
eu acredito que as pessoas, não vou generalizar, mas as pessoas elas começaram a valorizar as pequenas coisas nesse período. Sim, e Vivi, eu brinco, falava muito pro Marcel. A gente ficou tão junto, que a gente descobriu que a gente realmente dá certo, né? Porque a convivência que a gente teve, que a gente escuta de pessoas que tiveram dificuldade de se relacionar, e a gente, assim, passou super bem. Passou como fosse normal. Tanto é que o primeiro dia que ele foi voltar a trabalhar, ele falou, nossa, amanhã a gente vai ficar o dia inteiro longe. Eu falei, é verdade? A gente nunca fez isso na vida. E na quarentena a gente se uniu muito, sabe? Foi muito bom. E a gente acabou mudando de casa também, né? Foi tudo junto, que a gente gosta, assim, de adrenalina, né? É um negócio, a gente não tem vida pacata. Eu e o Marcelo, a gente gosta de emoção. E aí a gente mudou para uma casa que requer mais cuidado. Então a gente tá tendo que ajustar para ficar com a nossa cara. E tá muito gostoso. Então o Marcel aprendeu a pôr telha, então ele prolongou um telhado, ele pintou a casa para entregar, ele pintou a parede aqui, fez marcenaria, fez de um tudo. Então isso foi muito legal, sabe? A gente na quarentena se virou. A gente se uniu e inventou um monte de coisa, sabe? Se reinventou super. Eu brinquei, eu falei, eu casei com o fisioterapeuta e descobri que é pintor, marceneiro, aqueles carpinteiros. Foi muito bom, assim. Então eu não posso reclamar. Acho que a quarentena veio para ensinar muita coisa, para a gente ter muita fé também, que isso vai passar, acreditar, agradecer e ter paciência, porque o que mais me preocupa, Vivi, é o descaso, sabe? A hora que a pessoa cansa e começa, não uso mais máscara, eu vou em qualquer lugar, que é natural da gente, a gente já está no limite. Já. Eu acho que o interior entrou num esquema de quarentena antes do necessário. Sim. Acho que a gente deveria ter começado com a parte de usar máscara, faz tudo que a gente está fazendo agora, começado naquele início, aí se desse o boom, fechar. Porque o fechar quebrou muita gente financeiramente, e aí as pessoas surtaram, e aí começaram a burlar a segurança, e aí o vírus vai espalhando cada vez mais. Exatamente. Então isso é muito complicado. Eu hoje ainda não tenho coragem de ter a vida normal. Eu já voltei a fazer a minha unha, porque me faz bem, é 1 hora que eu saio de casa, que eu cuido de mim, porque eu tava um monstro, né? Então, a unha eu me permiti fazer, ir numa depilação a cada 40 dias e só. O resto eu não vou. Fui agora no final de semana, amei, no meio do mato. Ai, que delícia, bom demais. E é precisa, porque assim, as pessoas elas desanimam porque a gente era livre para ir e vir a hora que a gente quisesse fazer o que a gente bem entendesse, né? Aí, quando fecha tudo, você fica enclausurado dentro de casa. Muita gente continuou trabalhando, mas assim, muito restrito. Do trabalho para casa, da casa para o trabalho, não pode fazer nenhuma outra atividade. Não tem academia, não tem pilates, não tem o cinema, não tem o shopping, não tem nenhum serviço sendo prestado, né? Um cabeleireiro, uma manicure, enfim, tudo fechado. O ser humano ele acaba se cansando disso tudo, né? Dessa nova rotina. E eu percebo que o pessoal já largou um pouco de mão disso. Já apertou meio que o botãozinho e falou assim, não quero mais saber disso, entendeu? Se tiver que pegar, vai pegar. E é aí que começam os problemas, né? Exatamente como você falou, é esse descaso das pessoas não se preocuparem, não só com ela, mas também com os demais, né? Sim, e assim, a nossa escola perguntou, acho que como todas, vocês voltariam para aula? Não. Futebol perguntou, voltaria? Não. Ah, Marina, mas o professor está vindo aqui. Sim, ele está vindo de máscara. E o professor, eu conheço. E é só o professor, não tem um amiguinho que vem, que eu não sei o que a família dele está fazendo. Sim, sim. Entendeu? Então, o professor eu conheço, é meu amigo de faculdade, também não pode pegar, ele tem as coisas dele que ele também não pode. Sim. Então, assim, mas não, a música, Marina, vai voltar com total segurança. Não. Porque aí você começa a afrouxar e quando você vê, você voltou a ter uma vida normal. Ah, mas você tá de máscara. Tá, hoje eu tô.
Amanhã eu esqueci. Aí o dia que eu esqueci, eu começo a esquecer sempre. Que nem o primeiro dia que eu fui no salão, eu fiquei 135 dias sem ir no salão. Aí falei com a minha manicure, falei, ó, eu vou porque meu pé tá horrível. Cheguei lá, é uma moça sem máscara. A moça olhou pra mim, deu risada, falou, esqueci a máscara. Eu fiquei assim, ó, Vivi, dura. Me sentindo a pior pessoa do mundo, porque a partir do momento que eu tô me expondo, eu tô expondo meu marido que trabalha com idoso. Entendeu? Ele não, as pacientes dele, se pegarem, podem morrer. Eu estou expondo a minha sogra, que vem a cada 15 dias, só olhar os netos. Sim. Então eu não posso me expor. Exato. As minhas alunas estão protegidas, elas estão aí do outro lado da tela. Mas e o restante? O Má tem que atender pessoalmente as senhorinhas dele, né? Eu fiquei louca da vida. Aí eu fiquei mais um mês sem ir, falei pra manicure, ó, eu só vou quando não tiver ninguém. Ou uma amiga que fazia junto comigo, que também estava no mesmo esquema. E aí agora eu voltei aí, porque só fico eu lá. Entendi. Eu e elas, tá tudo de máscara. Por quê? Porque eu preciso, a gente tem que respeitar o próximo, as manicures que estão trabalhando, Sim. e respeitar o outro que está lá. Se você não quer usar máscara, olha pro outro. Exatamente. Sabe? Exatamente. A gente nessa viagem, enquanto eu estava ali no hotel, era um chalé. O chalé eram 3 chalés, só que só pode locar 2, porque é o período da pandemia. Um tava minha irmã e outro tava a gente. Então ali a gente ficava sem máscara. Na área do chalé estava sem, porque a minha irmã tem convivido. A gente até ficou 100 dias sem se ver, só que não dá. Começa a surtar, né? Então, eu só tenho ela, então não dá, não deu pra ficar longe uma da outra. E aí, lá a gente ficava sem, enquanto tava ali. Vai sair, vai buscar comida, vai na cachoeira, vai de máscara. Agora não tem ninguém na cachoeira, tira a máscara. Chegou gente, põe máscara. E assim a gente foi usando como meio termo, restaurante aberto, tudo assim. À noite a gente não saiu pra jantar, pedia as coisas lá no próprio chalé, para evitar também o contágio, né? Sim. Para também poder nem... passear com segurança, né? Para vocês poderem irem se divertir e isso não se tornar um problema, né? Sim, não trazer, nem levar e nem trazer um problema para casa, né? Exatamente. Então, isso a gente tem feito, assim, e eu optei em ficar em casa por causa disso também. Tenho ficado direto, não vou nem no mercado. E aí que eu gosto, tá hein? Certo. Deixa eu falar um oi pro pessoal que foi entrando. A Pietra, a Jodoimo, a Débora, a Adriana, a Maria. Sejam bem-vindas, meninas. Má, você já nos contou um pouco das lições que todo esse período aí trouxe para você, para sua família. E lições boas, né? Coisas boas que você conseguiu ver durante esse período. E a humanidade, Marina, você acha que vai trazer alguma coisa de positivo? Não vai? Vai continuar tudo como era antes? Será que a humanidade aprendeu alguma coisa nesse sufoco todo que nós passamos? Vivi, essa é uma pergunta muito complicada de responder, né? Porque a gente vive num mundo muito grande, né? Então, eu acredito que tem pessoas que vão evoluir, que aprenderam muito, aprenderam por aprender, outras aprenderam na dor, porque teve muita gente que perdeu familiares, que perdeu pai, mãe, e o negócio quando pega todo mundo. Mas, no geral, a sensação que eu tenho é muito triste, que o povo brasileiro já está desencanado. Não só o brasileiro, você vê os Estados Unidos do jeito que está. Então, assim, eu acho que vai ter algumas pessoas... Felipe pegou a Karina nos Estados Unidos. O Marcelo tá aqui contando que uma criança que a gente conhece pegou, adolescente. Então, assim, é complicado, sabe? Eu não consigo acreditar que vai mudar um todo, mas nada... A gente nunca vai conseguir mudar todo mundo. Mas eu acredito que muitas pessoas realmente vão evoluir, ficarão melhores depois da pandemia, com certeza. Pensarão diferentes, você já conversa com pessoas, você sente que já tem uma diferença, mas a gente não consegue, se eu falar para você que vai mudar tudo, não. Eu acredito que depois vai passar e as pessoas vão desencanar. Uma parte, mas que é o normal, né?
É o que acontece, acho que nunca, nenhuma coisa que aconteça vai mudar o mundo inteiro, né? Algumas pessoas evoluem, outras não. E a gente vai ter que aprender a lidar com as que não evoluíram. Se a gente tiver o privilégio de evoluir junto com isso, de conseguir enxergar as coisas boas e de agradecer todos os dias a saúde, né? Saúde, falar, poxa, quem que é a gente para reclamar? Eu tô vendo tanta coisa, tanta gente pegando e falo, nossa, não vou reclamar de nada. Ah, deu um problema. Ah, isso é só um problema, deixa quieto. Não, eu senti muita mudança nos meus valores, né? E senti muito estar longe de todo mundo. Isso é ruim. Estar longe dos amigos, estar longe da minha tia que me criou. Eu não vejo desde o Natal. Então, para mim, isso é muito difícil. Mas como vai mudar a humanidade? Não sei. Acho que uma boa parte vai aprender, com certeza. Vamos pensar positivamente que muita coisa vai mudar para melhor. Isso, espero que sim. A gente já sente, né? Mas vai ter sempre o lado que não dá certo, né? Não adianta, né? Não adianta. Mas, para finalizar a nossa live, nosso bate-papo, o que você deixa de recado, de mensagem para gente, para essas mulheres que são mães, que tiveram aí também que passar por toda essa correria, toda essa mudança, né, de rotina? O que eu acho que eu aprendi nesse tempo todo é que nós somos todos normais, que a gente descabela, que a gente fica nervosa, que a gente vai chorar, a gente vai gritar, mas que passa, que a gente dá conta, que a gente vai precisar passar por cima da sujeira, passar por cima de algumas coisas, deixar de passar uma roupa, de cozinhar, mudar os valores em relação ao que te incomoda ou não, mas que dá certo, que aquela coisa que todo mundo posta que é lindo, maravilhoso, não existe. Depende de como você lida. Se você conseguir ver o lado bom das coisas, já é o suficiente. Então, no meio de todo o caos, a gente tentar valorizar o que é bom. Porque se eu for ficar aqui relatando as coisas ruins, se eu falasse com você só as coisas ruins, eu ia falar, puta, foi difícil. Mas não, vamos valorizar o que é bom. Se todas nós conseguimos valorizar o que é bom, tudo bem, eu perdi aluno, mas eu comecei a trabalhar com outra coisa. Então, tentar se reinventar nesse momento. Eu conheço muitas pessoas que tiveram novas oportunidades durante essa quarentena, de fazer curso, de começar a atuar em outras áreas. Então, é tentar enxergar o ponto positivo, que sempre tem, sabe? É enxergar o ponto positivo das coisas e se cuidar. Acho que a gente precisa continuar se cuidando, usando a máscara, se puder ficar em casa. É difícil, é chato, a gente entende. Não acho que a gente tem que ficar sem ver as pessoas que a gente ama, mas ver com cuidado. A gente pode ver, não precisa abraçar, não precisa beijar, né? É assim que a gente usou aqui na nossa família. A gente se vê, poxa, a criança já está com 1 ano e ninguém vai ver. Então a gente se vê, mas a gente não abraça. Eu sou uma pessoa que adora abraçar, beijar minha tia, minha sogra. Hoje não, a gente não faz isso. Só a minha tia que eu não vejo, porque é muito velhinha e aí ela ficou, deixei ela lá, né? Mas eu acho que é deixar para as pessoas essa parte de tentar enxergar o ponto positivo, que vai dar tudo certo. A gente é capaz. Tentar valorizar as coisas que deram certo. E o que deu errado faz parte, é aprendizado. A gente vai aprender e vai melhorar. Tentar visualizar isso. Acho que essa é a dica principal para essa fase, é isso. Valorizar o que deu certo. O resto, vamos aprender com isso e vamos seguir em frente. Exatamente. Foi isso que eu vi. Deixa eu só falar um oi aqui pro pessoal que foi chegando. O HK Destre, a Juliana, a Dalva. Mar, eu quero agradecer imensamente a sua participação novamente. Esse bate-papo foi delicioso. E a sua contribuição, os seus desafios, né? A sua positividade, né? Frente a tudo isso, né? De se manter ativa, de se manter positiva, de focar em coisas boas e não só nas coisas ruins, porque elas acontecem, vão acontecer e aconteceu com todo mundo. Mudar um pouco, né? O foco, não só ver a desgraça, mas ver as coisas boas.
Então eu te agradeço. O Instagram daqui a pouco vai nos derrubar. Eu te agradeço todo mundo que participou, gente. Muito obrigada. Má, um beijo. Beijo para todo mundo. Obrigadão. Obrigada, Vivi. Obrigada a todo mundo que entrou, ouviu um pouquinho da nossa história. Mas valeu mesmo, foi um prazer. Obrigada mesmo, Vivi.